Fala aí, Caiporada! Tudo beleza? Aqui quem fala é o Tom do canal Caipora Análises e Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 19 de janeiro. Iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises. E não se esqueçam, as análises aqui demonstradas são de minha opinião e não para entradas, beleza? No final deste vídeo, teremos nosso bilhete Caipora. Fique até o final para conferir. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e não se esqueça de deixar o seu palpite nos comentários. Ative as notificações para ficar por dentro dos nossos palpites diários. Beleza, galera? E não se esqueçam do nosso canal no WhatsApp. O link está no topo dos comentários, juntamente com o link da nossa planilha Caipora com todos os resultados dos nossos palpites diários. Beleza, galera? Sem mais delongas, bora pra intro! Bora, Caiporada! Começar nessas análises então, separei Iraque versus Japão na Asian Cup. Separei essa partida com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. Por que eu separei este mercado? O Japão jogando fora de casa ele tem 72% de probabilidade de vitória com 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Iraque tem 67%. No histórico são 6 partidas disputadas com 5 vitórias do Japão e um empate. E a média de gols é de 2 gols. Em séries o Japão vem vencendo, como eu disse, e o Iraque ele não tem empates nos últimos 5 jogos e venceu 4 deles. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over meio gol no primeiro tempo na maioria das partidas. E verificando os últimos jogos no campeonato e amistosos, temos over gol no primeiro tempo também em maioria de todas as partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, ainda na Asian Cup, separei Hong Kong versus Irã. Separei essa partida com vitória para fora no primeiro tempo. Por que eu separei este mercado? O Irã ele tem 80% de probabilidade de vitória com 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Hong Kong tem 33%. No histórico são 4 partidas disputadas com 4 vitórias do Irã. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries o Irã vem vencendo a 3 partidas e Hong Kong vem perdendo a 3. Nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória no primeiro tempo do Irã em quase todas as partidas e nos últimos jogos no campeonato, o Irã vem vencendo o primeiro tempo na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida, Irã vencerá o primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Sheikh Jamal versus Bashundara Kings. Separei essa partida de Bangladesh com Bashundara para marcar o primeiro gol da partida. Por que eu separei este mercado? O Bashundara tem 78% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Jamal ele tem 28%. No histórico são 6 vitórias do Bashundara, 2 empates e a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries o Bashundara vem vencendo 3 partidas e o Jamal não tem empates nas últimas 5. Últimos encontros das duas equipes, temos Bashundara marcando o primeiro gol da partida na maioria das partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Bashundara marca o primeiro gol na maioria das vezes nas partidas. Então eu acredito que para essa partida, Bashundara para marcar o primeiro gol, beleza? Próxima partida, Austrália. Separei o Wellington Phoenix versus Melbourne Victory. Separei essa partida com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Melbourne Victory jogando fora de casa e temos 72% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Wellington Phoenix tem 67%. No histórico são 12 vitórias do Wellington Phoenix, 12 empates e 26 vitórias do Melbourne Victory. A média de gols é de acima de 3,5 gols. E em séries o Wellington Phoenix vem marcando gols nos últimos 5 jogos e o Melbourne ele não tem derrotas nos últimos 5. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E na casa do Wellington Phoenix, over 1,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos no campeonato, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Melbourne City contra o Melbourne Victory, que foi 0-0. Então para essa partida eu acredito que nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Sydney versus Newcastle Jets. Separei essa partida com vitória e empate para casa. Por que eu separei este mercado? O Sydney tem 59% de probabilidade de vitória e está com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Newcastle Jets tem 44%. No histórico de partidas entre as duas equipes, temos 32 vitórias do Sydney, 10 empates e 11 vitórias do Newcastle Jets. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Sydney vem sofrendo gols nos últimos 10 jogos e o Newcastle vem marcando nos últimos 6. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Sydney em maioria das partidas e verificando nos últimos jogos na casa do Sydney, vitória e empate em todas as partidas. Verificando os últimos jogos no campeonato,
o Sydney vem vencendo, empatando a maioria das partidas em casa. Então eu acredito para essa partida, Sydney para vencer ou empatar, beleza? Próxima partida, Alger versus Biskra. Separe essa partida na Argélia com under 3,5 gols. O Alger tem 70% de probabilidade de vitória e na forma recente ele tem 83% nos últimos 9 jogos, enquanto o Biskra ele tem 61% de aproveitamento. No histórico são 4 vitórias do Alger, 5 empates e 1 vitória do Biskra, e a média de gols é de acima de 1 gol. Em séries, as duas equipes vêm empatando a 3 partidas e nos últimos encontros temos under 3,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos no campeonato, under 3,5 gols na maioria das partidas. Apenas uma partida do Alger contra o Magra, que foi 4-0, e uma partida do Setif contra o Biskra, que foi 2-2. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Taira versus Hapoel Kawkabi. Separei essa partida em Israel com over 2,5 gols. Por que eu separei este mercado? A probabilidade de vitória para o Taira é de 77%. Ele tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Kawkabi ele tem 11%, não vence a 9 partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over 2,5 gols, beleza? Próxima partida na Irlanda do Norte, separei Glenavon versus Glentoran. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo. A probabilidade de vitória para o Glentoran jogando fora de casa é de 57%. Ele tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Glenavon tem 44%. No histórico são 31 vitórias do Glentoran, 15 empates e 15 vitórias do Glenavon. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Glenavon não tem empates nos últimos 5 jogos e o Glentoran também não tem empates nos últimos 5 jogos. E o Glentoran venceu 4 deles. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols na maioria das partidas, com over gol no primeiro tempo em quase todas elas. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over meio gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Excelsior Rotterdam versus Heerenveen. Separei essa partida com over 2,5 gols na Holanda. Por que eu separei este mercado? A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Heerenveen e ele tem 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Excelsior tem 33%. Verificando no histórico, são 7 vitórias do Excelsior, 3 empates e 15 vitórias do Heerenveen. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Excelsior vem sofrendo gols nos últimos 10 jogos e o Heerenveen vem sofrendo nos últimos 5. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 2 das últimas 6 partidas. Verificando os últimos encontros na casa do Excelsior, temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos no campeonato, temos over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, eu acredito que para essa partida nós teremos over 2,5 gols, beleza? As duas equipes têm um ataque muito ruim, porém a defesa também não é muito boa. Então, eu acredito que podemos ter esse over 2,5, beleza? Próxima partida, Clyde versus Aberdeen. Separei essa partida na Copa da Escócia com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. A probabilidade de vitória para o Aberdeen é de 79% e ele tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Clyde tem 44%. Em séries, o Clyde vem marcando gols nos últimos 7 jogos e o Aberdeen ele não tem empates nos últimos 5. Verificando os últimos jogos no campeonato, temos over meio gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Enosis Nyon versus Ayanapa. Separei essa partida com over 2,5 gols no Chipre. Por que eu separei este mercado? O Enosis para mim ele tem 75% de probabilidade de vitória com um aproveitamento de 72% nos últimos 9 jogos. O Ayanapa tem 61%. No histórico são 8 vitórias do Paranime, temos 2 empates e 3 vitórias do Ayanapa. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Paranime ele vem vencendo a 5 partidas e o Ayanapa vem vencendo a 4. Nos últimos gols das duas equipes, temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E verificando nos últimos jogos no campeonato, temos over 2,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Ghent versus Mechelen. Separei essa partida com under 4,5 gols na primeira divisão da Bélgica. O Ghent tem 66% de probabilidade de vitória com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Mechelen tem 56%. No histórico são 27 vitórias do Ghent, 15 empates e 9 vitórias do Mechelen. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Ghent não tem empates nos últimos 5 jogos. E nos últimos gols das duas equipes, temos under 4,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Verificando os últimos jogos na casa do Ghent, under 4,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos no campeonato, temos under 4,5 gols também em todas as partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos um under 4,5 gols. Beleza?
Próxima partida, Charleroi versus Old Hirville. Separei essa partida no futebol feminino da Bélgica com vitória no primeiro tempo do Old. Por que eu separei este mercado? O Old tem 79% de probabilidade de vitória com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Charleroi tem 33%. No histórico são 7 partidas disputadas com 7 vitórias do Old. E verificando na média de gols, temos acima de 5,5. Verificando em séries, o Old ele vem vencendo a 4 partidas e nos últimos jogos das duas equipes, o Old venceu o primeiro tempo em quase todas as partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Old vem vencendo o primeiro tempo em quase todas as partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos vitória no primeiro tempo para o Old, beleza? Próxima partida, Clube Puebla versus Necaxa. Separei essa partida com o under 4,5 gols no México. O Puebla tem 47% de probabilidade de vitória com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Necaxa tem 44%. No histórico são 9 vitórias para cada lado e 9 empates, e a média de gols é de 2 gols. Verificando em séries, o Puebla vem sofrendo gols nos últimos 5 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 4,5 gols em todas as partidas. Verificando na casa do Puebla, under 4,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos no campeonato, temos under 4,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos under 4,5 gols. Beleza? Ainda no México, Deportivo Dongu versus Mexiquense. Separei o Mexiquense para marcar o primeiro gol da partida. O Mexiquense tem 86% de probabilidade de vitória com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Dongu ele tem 17%. No histórico, foi um jogo disputado com uma vitória de 5-0 do Mexiquense. Em séries, o Dongu ele não tem vitórias nos últimos 5 jogos e perdeu 4 deles. E o Mexiquense ele não tem empates nos últimos 5 e venceu 4 deles. Nos últimos jogos no campeonato, temos o Mexiquense marcando o primeiro gol na maioria das partidas. Então acredito para essa partida, Mexiquense para marcar o primeiro gol. Beleza? Próxima partida, Bergerac versus Lyon. Separei essa partida na Copa da França com over meio gol no primeiro tempo. O Lyon tem 80% de probabilidade de vitória com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Bergerac, ele não tem muitos dados, são 3 partidas com 3 vitórias. Verificando em séries, o Lyon vem marcando gols nos últimos 5 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos, temos over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo. Beleza? Próxima partida, Sampdoria versus Parma. Separei essa partida na Série B da Itália com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada e temos 56% de aproveitamento para o Parma nos últimos 9 jogos. O Sampdoria tem 61%. No histórico são 14 vitórias do Sampdoria, 12 empates e 15 vitórias do Parma. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Sampdoria vem marcando gols nos últimos 9 jogos e o Parma não tem derrotas nos últimos 5. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Sampdoria, under 3,5 gols em 4 das últimas 5 partidas. Últimos jogos do campeonato, temos under 3,5 gols em algumas partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos um under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Real Saragossa versus Andorra. Separei essa partida na segunda divisão da Espanha com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória para o Saragossa é de 47%, ele tem 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto Andorra tem 44%. No histórico são 2 vitórias do Saragossa e 1 vitória do Andorra, não temos empates, e a média de gols é de abaixo de 1,5. Em séries, o Saragossa ele vem empatando as 4 partidas, e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em todas as partidas. Verificando os últimos jogos do campeonato, também temos under 3,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu acredito que nós teremos under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Deportivo Alavés versus Cádiz. Separei também under 3,5 gols para essa partida de La Liga. O Alavés tem 54% de probabilidade de vitória, com 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Cádiz tem 28%. No histórico são 3 vitórias do Alavés, 7 empates e 5 vitórias do Cádiz. E a média de gols é de acima de 1,5. Em séries, o Cádiz não tem vitórias nos últimos 5 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Alavés, under 3,5 gols nas 2 partidas disputadas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria das partidas. Apenas uma partida do Sevilha contra o Alavés, que foi 3-2. Então, para essa partida, under 3,5 gols. Beleza? Próxima partida, Flamengo versus Aster Itaquá. Separei essa partida da Copa Júnior com over do 1,5 gols. Por que eu separei esse mercado? O Flamengo tem 57% de probabilidade de vitória e tem 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Aster dele disputou apenas 6 partidas oficiais e tem 61% de aproveitamento. Em séries, as duas equipes vêm vencendo e nos últimos jogos nos campeonatos temos over do 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over do 1,5 gols. Beleza? Próxima partida, Benfica versus Boa Vista. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo na Primeira Liga do Portugal. Por que eu separei este mercado?
Temos 81% de probabilidade de vitória para o Benfica, 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Boa Vista tem 22%. No histórico são 19 vitórias do Benfica, 9 empates e 5 vitórias do Boa Vista, e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries o Benfica vem vencendo 5 partidas e o Boa Vista ele vem sofrendo gols nos últimos 10 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, temos overgol no primeiro tempo em quase todas as partidas, e verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos overgol no primeiro tempo também, na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima e última partida, Inter de Milão versus Lazio. Separei essa partida na Supercopa da Itália com o Inter de Milão para se qualificar. A Inter tem 59% de probabilidade de vitória, com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Lazio tem 72%. No histórico são 24 vitórias da Inter, 21 empates e 23 vitórias da Lazio. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, a Inter vem marcando gols nos últimos 6 jogos e a Lazio vem vencendo as 5 partidas. Nos últimos encontros das duas equipes, a Inter venceu 4 das últimas 6 partidas. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, a Inter vem vencendo a maioria das partidas. Por isso eu acredito que a Inter vencerá e ela se qualificará. Beleza, galera? Então, para essa partida, Inter para se qualificar. Beleza? Muito obrigado a todos e agora eu vou transferir vocês para o nosso bilhete caipora. E aí, minhas damas e cavaleiros caiporas, trouxe para vocês o nosso bilhete caipora. Separei over meio gol no primeiro tempo para Iraque versus Japão, vitória ou empate para casa em Sydney versus Newcastle Jets. Separei over meio gol no primeiro tempo para Bergerac versus Lyon. Separei over meio gol no primeiro tempo também para Benfica versus Boa Vista. Inter de Milão para se qualificar contra Lazio. E under 3,5 gols para Deportivo Alavés contra Cádiz em La Liga. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!